Olá, pessoal, tudo bem? Agora à tarde, mais uma etapa aí da gravação dos vídeos que eu prometi. Eu vou compartilhar a tela com vocês, tá bom? Ao fundo, vocês conseguem ver a doutora Lisandra. Dá um oi para a turma aqui, Lisandra. Aí teve uma mãozinha, né? Apareceu ali. Valeu, Lisandra, obrigado. É, Vamos lá. Eu falei então a respeito no último, no último vídeo, a respeito do cabimento do agravo de instrumento, tá certo? Então, só para a gente ficar bem claro quanto a isso, é importante que vocês comecem a análise sempre pelo parágrafo único, que diz que cabe agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença, cumprimento de sentença, processo de execução e processo de inventário. Então, nesses processos, todas as vezes que tiver de decisão interlocutória, essas decisões interlocutórias admitem agravo sob pena de preclusão da matéria decidida, e a sentença proferida nestes exemplos admite o recurso de apelação. Muito simples, tá? Quando se tratar, entretanto, de outras ações, entendam, processo de conhecimento, diferentes, portanto, destes que estão indicados no parágrafo único, quando a decisão interlocutória versar sobre algumas dessas hipóteses indicadas, caberá agravo de instrumento. Mas, quando versar sobre matérias diferentes das indicadas aqui, poderá ser cabível o agravo nos termos da decisão que o STJ tomou, ou seja, demonstrando necessidade e urgência, ou não caberá agravo de instrumento, não cabe um recurso imediato, e a parte prejudicada ela tem que esperar a sentença para, então, recorrer após a sentença através do recurso de apelação, tá certo? Sobre o agravo de instrumento, né, ele é um recurso contra decisões interlocutórias, como a gente está tratando aqui, que é feito por escrito, como todos os demais recursos, e endereçado diretamente ao tribunal competente. Então, vejam a diferença. Na apelação, o apelante endereça a apelação ao juiz que proferiu a sentença, que recebe a apelação, abre vista para a parte contrária, o apelado, e após a manifestação ou o decurso do prazo, o juiz encaminha o processo inteiro para o tribunal competente sem realizar qualquer juízo de admissibilidade. No caso do agravo de instrumento, o agravante, que é quem recorre, ele então endereça o agravo diretamente ao tribunal competente. Então, é um recurso, portanto, que não passa pelas mãos do juiz para subir ao tribunal competente. Ele é feito direto no tribunal, ele pula esta etapa, tá certo? Então, o agravo, ele é endereçado diretamente ao tribunal competente, ele é feito por uma petição escrita, que deve conter, como no geral dos recursos, o nome das partes, agravante, quem recorre, agravado, a parte contrária, a exposição do fato e do direito, ou seja, da própria decisão interlocutória, dos fatos, do direito que você vai utilizar, e então precisa expor as razões do pedido de reforma ou invalidação da própria decisão. Esta necessidade de expor as razões, todos vocês conhecem, porque tem origem naquela ideia da dialeticidade, uma obrigatoriedade, uma regularidade formal de todos os recursos, precisam ser fundamentados. Como nós, advogados, exigimos uma fundamentação em todas as decisões, nada mais coerente do que também fundamentarmos nossas manifestações e petições, tá certo? E, além disso, diz, então, o 1016,
que a petição do agravo deve conter também o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Isso é necessário por uma questão de comunicação dos atos processuais, porque como o agravo ele é dirigido diretamente ao tribunal competente, percebam, portanto, que o processo que nele teve origem a decisão interlocutória, ele está em Taubaté, por exemplo, ou em São José dos Campos, ou em Pinda, ou em Ubatuba. Se o processo está em Taubaté, eu, então, vou dar entrada e início no agravo de instrumento no tribunal. Percebam que a gente terá aqui uma bifurcação do procedimento, uma dualidade, né? Dois autos, um do processo que tramita em primeiro grau e os autos do agravo de instrumento no tribunal. Portanto, tem dois autos. O agravo de instrumento, como ele começa diretamente no tribunal, ele inclusive recebe um número próprio, diferente do processo, para ter essa possibilidade de autuação, ok? E então, nos autos do agravo, eu preciso informar quem são os advogados do agravante e do agravado, tá bom? Às vezes, o agravo de instrumento ele é apresentado antes da citação do réu. Então, antes da citação do réu, eu não tenho ainda, claro, o endereço e nome do advogado do réu. Então, eu informo apenas o advogado, o nome e o advogado do próprio autor do agravante, tá bem? Esta petição de agravo de instrumento, tá? O código diz que ela precisa ser instruída com documentos obrigatórios. Só que esses documentos obrigatórios que o 1017 faz referência, eles apenas são necessários realmente no processo que é físico. Pois, se o processo em primeiro grau ele é eletrônico e o processo no tribunal também é eletrônico, como hoje são, na maioria dos casos, isso não tem muita necessidade, tá certo? Então, na prática, por exemplo, eu, aqui no escritório, a gente apenas encaminha o agravo de instrumento com a sua petição e as razões do agravo. Nada mais que isso, tá bom? De acordo com o 1016. Às vezes, anexamos um documento novo ou outro, daí tem que apresentar, claro, mas eu não preciso subir os documentos do processo nos autos do agravo, porque isso não tem necessidade, já que eles se comunicam dentro do próprio sistema. Nada mais coerente que isso, tá certo? Essa petição, então, de agravo de instrumento, né, que é endereçada para o tribunal, o código diz que ela deve vir acompanhada desses documentos, tal, como a forma de ser exigido apenas na época dos processos físicos, tá bom? Nos processos físicos, tá certo? Tanto que o parágrafo 5º, vejam bem, ele dispensa a apresentação das referidas peças, tá certo? Então, não há necessidade alguma aqui, tá bom? O agravo de instrumento, então, ele é protocolado diretamente no tribunal e, ao receber o agravo, o relator ele vai processar o agravo diretamente ali na Câmara dele, na turma dele, e então decidir o agravo, tá certo? Percebam que tudo ocorre, tudo tramita no tribunal. Então, como o agravo ele é endereçado diretamente ao tribunal, não passa pelas mãos do juiz, o juiz não fica sabendo do agravo. O juiz não tem como ter uma bola de cristal para descobrir se teve ou não agravo. Dentro desse panorama, tá? O 1018 do Código de Processo, então, ele prevê a possibilidade do que chamamos, na verdade, dentro da linguagem técnica, de uma possibilidade de retratação, um juízo de retratação. Eu comentei, só um paralelo aqui com vocês também, que, na prática, muitos advogados falam em pedido de reconsideração. Então, eles formulam um pedido judicial, o juiz
nega numa decisão interlocutória, e aí eles pedem uma reconsideração do juiz. E eu disse que esta reconsideração, ou este pedido de reconsideração, ele não tem uma previsão na lei. Eu acho extremamente arriscado utilizá-lo, porque ele não existe tecnicamente. Então, ele não suspende, não interrompe prazos que eu tenho para apresentar o agravo de instrumento, pois o prazo do agravo de instrumento ele é de 15 dias, igual o prazo da apelação, contados da intimação da decisão interlocutória. Tá certo? Então, se eu peço para o juiz uma reconsideração e depois eu recorro, eu vou perder prazo. Então, isso é extremamente arriscado. Tá? Uma forma de substituir isso é prestar atenção ao próprio artigo 1018. Pois o que diz o artigo 1018? O agravante, ele, então, interpôs o agravo no tribunal e aguarda o julgamento do processo do agravo no tribunal, para tramitação do tribunal. Se o agravante quiser informar o juiz do agravo, isso é uma faculdade. Ele não é obrigado. É o que está escrito no 1018, tá certo? Isso, ele não é obrigado a fazer, tá vendo? Ele só é obrigado a fazer isso quando o processo é físico, conforme está no parágrafo 2º e 3º. Mas como hoje tudo é eletrônico, perdeu o sentido esses dispositivos legais. Então, o agravante, ele não precisa comunicar ao juiz a respeito do agravo. Mas ele pode comunicar ao juiz a respeito do agravo com o objetivo, na intenção de pedir uma retratação, tá certo? Então, ele pede ele comunica o juiz dizendo: excelência, eu recorri daquela decisão interlocutória no tribunal e estou informando o recurso e pedindo uma reconsideração, uma revisão agora, de uma forma legal, nos termos da lei, sem causar prejuízo ao próprio recurso e à própria admissibilidade do meu agravo com relação ao tempo. Então, interposto o agravo no tribunal, o agravante ele pode, não é obrigado, tá certo? Quando é eletrônico, informar o juiz. Para qual finalidade? Qual o objetivo? Para tentar com o juiz uma retratação da decisão. E se o juiz, vejam o que está no parágrafo 1º, comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator ele vai considerar prejudicado o agravo de instrumento, porque perdeu os seus efeitos, perdeu a sua necessidade. Tá certo? Mas voltando, então, ao agravo, veja, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente ao relator, o relator terá que... Tá? Primeira observação importante. Sobre o chamado efeito suspensivo. Ok? Fazendo uma comparação, olha só que interessante. O artigo 1012 do Código de Processo, ele diz que a apelação tem efeito suspensivo. Então, o recurso de apelação tem efeito suspensivo. O que isso significa? O juiz proferiu uma sentença, o apelante recorreu, os efeitos da sentença estão suspensos. Tá certo? Se o juiz mandou o autor receber do réu uma quantia em dinheiro, esta ordem de pagamento dada ao réu, ela está suspensa, enquanto tramita o recurso de apelação do réu. Tem efeito suspensivo. Em alguns casos, conforme aparece aqui no parágrafo 1º, a apelação não tem efeito suspensivo. Então, em alguns casos, a apelação não tem, que é o que aparece aqui no parágrafo 1º, tá bom? Nesses casos, portanto, a sentença tem efeitos imediatos.
tem efeitos imediatos. Tá certo? Então, percebam que a apelação, ela, como regra, tem efeito suspensivo. Eu protocolo o recurso de apelação, a sentença está suspensa. Está suspensa a sentença. Salvo nas hipóteses que são indicadas de uma forma mais ampla aqui no parágrafo 1º. Pois, além destas, outras também previstas em lei geram efeitos imediatos. Ponto. Então, percebam que na apelação, o efeito suspensivo ele é regra e não ter efeito suspensivo é uma exceção. No caso do agravo de instrumento, embora isso não esteja escrito aqui de uma forma mais clara, no agravo de instrumento é o inverso. O agravo de instrumento, como regra, não tem efeito suspensivo. Então, veja, a apelação tem efeito suspensivo como regra. O agravo de instrumento não tem efeito suspensivo como regra. Tá certo? O efeito suspensivo, ele, portanto, é indicado na lei para os casos onde é obrigatório, que vocês já viram, que a gente já mencionou. A apelação tem a indicação específica, tá? Mas nos casos em que não há efeito suspensivo, e, portanto, nas hipóteses onde a lei diz que não tem efeito suspensivo, o efeito pode ser obtido, então, perante o relator. Ou seja, o efeito suspensivo ele pode decorrer da lei, de uma expressa previsão legal. O efeito suspensivo decorre de uma expressa previsão legal, primeira hipótese. Um exemplo, o artigo 1012, uma expressa disposição legal. A apelação tem efeito suspensivo. Ou o efeito suspensivo, ele pode ser obtido através de uma decisão do relator do recurso. Então, o efeito suspensivo, ou ele é legal, op legis, ou ele é judicial, dado por uma decisão judicial. E então, falo que ele é op iudice, dado pelo juiz. No 1012, voltando lá só para ficar mais claro isso, a hipótese do caput prevê uma apelação por disposição legal. Né? Um efeito suspensivo à apelação por disposição legal. Ponto. E no parágrafo 1º, a possibilidade de obter efeito suspensivo nessas hipóteses, tá certo? Obter efeitos suspensivos nessas hipóteses, por decisão do relator. Por decisão do relator. Que é o mesmo que acontece, então, aqui no artigo 1019. O agravo de instrumento, ele não tem efeito suspensivo, mas o relator pode, vejam, atribuir efeito ao efeito suspensivo ao recurso, tá bom? Vamos parar por aqui e no próximo vídeo que eu vou gravar, eu vou explicar melhor a respeito desses efeitos suspensivos, dando alguns exemplos para vocês, tá bom? Eu vou interromper a gravação e